Bem, começando aí a terceira semana, né, do PET 2, a carga horária complementar, nós temos o tema gênero e o processo de socialização. Antes de começar a aula, gostaria de pedir, né, para se inscreverem lá no canal Recorte Histórico no YouTube e também seguir lá no Instagram o @recorte_histórico. Então vamos aí falar um pouquinho a respeito desse tema, né? Um tema bem debatido aí atualmente, né? Está sempre aí em debate a respeito de gênero, né? E esse processo de socialização. As diferenças biológicas, né, entre membros do sexo masculino e feminino são evidentes, né? Então nós temos aí essa diferença de sexo, né? E a gente não deve confundir sexo com gênero, né? Apesar de ser próximos, né? Existem diferenças aí nos significados de gênero e sexo. Mas as diferenças sociais e culturais entre os dois sexos, né, masculino e feminino, são muito complexas. Sexo e gênero aparentam ser sinônimos, né, mas na realidade não têm o mesmo significado. Sexo significa as diferenças físicas, né, as diferenças biológicas entre os membros do sexo masculino e do sexo feminino. Então, a questão de sexo está mais relacionada, né, à biologia, né, à formação do corpo humano. As diferenças entre os sexos compreendem tanto as características sexuais principais no sistema reprodutivo, como os secundários, né, a musculatura, a profundidade, né, da voz, né, e etc. Né? Então, existem aí características bem distintas, né, no que se refere a sexo masculino e feminino. As características sexuais não variam significativamente entre as diferentes sociedades. Por exemplo, independente de país ou cultura, praticamente todas as mulheres, a partir da puberdade, né, elas vão menstruar. Então, são características bem comuns, né, em todas as sociedades. As características, né, relacionadas a sexo, elas são bem parecidas, né, elas são bem similares, né, não existem grandes diferenças aí entre uma e outra, o que já não está tão ligado ao gênero, né? No gênero nós já podemos ver que existem sociedades bem diferentes, né? Porque o gênero, além de tudo, ainda está ligado também à cultura. Então, o gênero, por outro lado, é um conceito social, é um termo que se refere aos aspectos culturais e sociais associados ao fato de se pertencer ao sexo masculino ou feminino. Então, o que define, né, o gênero não é a biologia, né, a forma com que a pessoa nasce, né, mas sim aspectos culturais e aspectos sociais, diferentemente das características sexuais, que são praticamente imutáveis, né? As características de gênero podem variar muito de uma sociedade para outra. Vamos dar aí o exemplo, né? Na cultura brasileira, a saia e o vestido são considerados vestimentos típicos de gênero feminino. Em algumas culturas, no Oriente Médio, na Ásia, na África, existem saias, né, que homens também utilizam, né? O sarong, por exemplo, o robe ou a toga são tipos de saia, mas que são destinadas ao gênero, né, ao gênero masculino. São consideradas vestimentas masculinas. O saiote escocês é outro exemplo de uma vestimenta masculina que seria considerada feminina em um país como o Brasil. Então, a cultura também ela vai definir, né, ela vai interferir no gênero, né? Os sociólogos se dedicam muito ao estudo da identidade de gênero e seu papel social. A identidade de gênero de um indivíduo significa o quanto ele
ou ela se identifica com o fato de pertencer ao sexo masculino ou feminino, né? Então, para o sociólogo, né, a identidade de gênero ela vai estar mais ligada à cultura, né, ou à definição ou à preferência que a pessoa tem em estar em determinado gênero. A identidade de gênero é algo que se forma nos primeiros anos de vida. Acredita-se que a partir dos 4 anos de idade, tal processo se torna irreversível. As causas exatas da identidade de gênero ainda são desconhecidas, mas se sabe que fatores biológicos, fisiológicos e sociais influenciam no processo. Então existe um grande debate em torno, né, da identidade de gênero, né? Alguns acreditam que é a influência externa, né, o fato social, né, do Emily Durkheim, né, que vai interferir aí na escolha de gênero entre as crianças, né, e a partir aí da adolescência. Outra corrente, né, já define, né, que a pessoa já nasce com determinadas características que vão fazê-la se identificar com determinado gênero. A genética, os hormônios, a aparência física, os órgãos reprodutivos e a socialização são fatores que contribuem para a formação da identidade de gênero de uma pessoa. Tá? Estereótipos de gênero são generalizações feitas sobre os comportamentos, as atitudes e as características de mulheres e homens. Os estereótipos, né, a criação, né, de um tipo, né, de um tipo de personalidade, de um tipo de pessoa, né, ser estereotipado, podem ser tanto positivo quanto negativo, né, esses estereótipos que se criam, mas são raramente verdadeiros. A perpetuação de estereótipo de gênero é a base do machismo ou do feminismo. Crenças preconceituosas que dá mais valor a um sexo do que ao outro. É importante notar que há diversos graus de machismo e feminismo. A gente tem que entender bem também que machismo e feminismo não são contrários, né? O contrário de machismo é feminismo, não, né? O machismo é uma prática, né, de subjugação, né, de subserviência da mulher ao homem, né? É achar que o homem tem o poder sobre a mulher. O feminismo não, o feminismo é um movimento que luta contra o machismo, né? O feminismo não quer colocar a mulher como superior ao homem, pelo contrário, ela quer apenas, né, as pessoas que lutam, né, que se dizem feministas, elas querem apenas a igualdade de tratamento, né? O machismo não, o machismo enxerga a mulher como um ser inferior. Há estudos científicos que revelam que as crianças aprendem estereótipos de gênero dos adultos. Os agentes de socialização, pais, professores, colegas, líderes religiosos e a mídia, transmitem os estereótipos de gênero de geração a geração. Né? Tradicionalmente, o papel estereotipado da mulher é o da esposa, mãe e dona de casa. Né? Então, quando fala logo em mulher, né, gênero feminino, mulher, vem logo à cabeça das pessoas aí a ideia da mãe, da esposa, né, da dona de casa. Enquanto quando se fala de homem, se fala do que trabalha, do que mantém a casa, do que sustenta a casa. Tá? Então existe aí esse estereótipo, né, essa criação de que a mulher, né, ela tem esse papel na sociedade de esposa, de mãe, de dona de casa, e o homem o papel da pessoa que vai sustentar essa casa, né, que vai ser o agente sustentador da casa. A sociedade espera que a mulher se preocupe mais com sua família do que consigo.
ela deve ser amável, atenciosa, carinhosa, simpática e, além disso, bela e atraente, né? Então, isso é um estereótipo, né, que a mídia, que a sociedade criou da mulher, né? As mulheres também são frequentemente retratadas de forma negativa, como pessoas frágeis, dependentes, emotivas e passivas. Já o papel estereotipado do homem é o provedor financeiro do lar, né, e da família. Então isso aí é um estereótipo criado na sociedade, tanto pela mídia quanto por líderes religiosos, né, que dão essa entonação, né, ao papel do homem e ao papel da mulher, né? Então a gente tem que perceber que isso aí foi uma criação das sociedades, né? Isso não quer dizer que é o correto, que é o normal. Isso é uma criação estereotipada, né, do papel tanto do homem quanto da mulher. A sociedade espera, né, que o homem seja forte, independente, corajoso, ambicioso, que consiga controlar suas emoções e que seja um iniciador de qualquer contato sexual, né? Então, quer dizer que para a sociedade, né, principalmente a sociedade ocidental e também a boa parte das sociedades orientais, elas possuem o homem como o centro, né, como o sujeito provedor, né, o sujeito iniciador de qualquer ação. É comum os homens serem retratados como pessoas insensíveis e agressivas. Tais estereótipos são muito nocivos, pois podem sufocar a expressão individual e a criatividade de um indivíduo, além de limitar seu crescimento pessoal e profissional. A estratificação social, né, e o gênero, né, a tal da pirâmide aí, né, que o homem está acima, né, a mulher abaixo. Estratificação significa um sistema em que grupos de pessoas têm acesso desigual aos recursos sociais. Quanto à estratificação de gênero, é evidente que a maioria das sociedades progrediu ao abolir as formas mais flagrantes de desigualdade de gênero. Contudo, o homem ainda domina a sociedade de diversas formas, né? Então, se nós começarmos a observar, né, a nossa sociedade, nós vamos começar a perceber que existe essa estratificação, né? Que o homem ele domina os principais setores, né, da sociedade. Nós vemos, começando aí, né, a respeito de salário, né, o salário do homem sempre é maior do que o salário da mulher. Na TV nós vemos que os principais papéis, né, as principais representações na TV são feitas por homem, né? A gente vai pegar a telejornal, novela, programas, filmes, até mesmo desenhos animados. O sexo, né, masculino ele vai ser sempre mais protagonista do que o sexo, né, do que o gênero, né, feminino. A discriminação contra mulheres é ilegal no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros países. No entanto, mesmo em tais países, o papel social da mulher não é igual ao do homem. O movimento feminista luta, então, pelos direitos das mulheres e das minorias. Tal movimento é uma força sociopolítica bastante poderosa, né? E ultimamente vem cada vez mais crescendo, né, o movimento socialista que busca aí essa igualdade de tratamento entre homens e mulheres. O feminismo afirma que devem ser dadas às mulheres as mesmas oportunidades econômicas, políticas e sociais que são dadas aos homens. As feministas lutaram muito para desafiar e mudar os estereótipos de gênero, mas há ainda um longo caminho para que tais desigualdades sejam eliminadas de fato, né? Então, esse estereótipo, né, de que a mulher é a dona de casa, que tem que ser amável, é mais frágil, isso aí foi criado, né, para que
o gênero masculino ficasse sempre, né, nesse patamar de superioridade. Sabemos que ao longo da história os homens exerceram mais poder físico, social e político do que as mulheres. A gente vê, né, principalmente na política, né, que a grande maioria, né, dos participantes, dos protagonistas na política nacional são homens, né? Se entrarmos no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores, nos executivos, né, na quantidade de governadores e governadoras, de prefeitos e prefeitas, nós vamos perceber que a quantidade ela é muito diferente, né? Prevalece aí a grande maioria, né, de homens em relação às mulheres. Não é surpreendente, portanto, o fato de os homens e não as mulheres terem iniciado tantas guerras. Desde a infância, membros do sexo masculino procuram provar a sua masculinidade por meio de grandes esforços físicos. Muitos homens têm sede de poder e isso os leva a buscar poder político. Consequentemente, a maioria das figuras públicas são homens. Os homens criam a maioria das leis que regulamentam a sociedade. As feministas afirmam que tais leis têm sido criadas por homens, subjugam as mulheres, exemplificando aí. Foi apenas no século XX que as mulheres norte-americanas adquiriram o direito de possuir propriedade, testemunhar em um tribunal ou ser uma jurada. Uma sociedade dominada por homens é denominada patriarcal, né? Então, a sociedade patriarcal é aquela sociedade em que o domínio, né, tanto político como social, existe esse domínio do homem, né? Um exemplo também no Brasil, né, a Constituição Republicana de 1891, a primeira Constituição, não permitia ainda o voto feminino, né? O voto feminino no Brasil só vai ser permitido a partir de Getúlio Vargas e por aí vai, né? Várias leis que foram criadas nesse intuito, né, de preservar o controle do gênero masculino. O machismo é o maior culpado por muitas das dificuldades que as mulheres enfrentam no âmbito da educação, do trabalho e da política, né? Então, existe esse machismo, né, na sociedade e que prejudica, né, o avanço da pauta, né, das feministas, né, dos grupos feministas. O machismo sempre foi prejudicial às mulheres, em certos países e certas épocas de forma extrema. Até hoje há países em que as mulheres sofrem discriminação, não recebem o mesmo tratamento do que os homens, mesmo em termos de alimentação, saúde e educação. Em certas sociedades, as mulheres são vendidas como escravas ou esposas. Além disso, é transmitido a elas que a mulher é inferior ao homem, portanto, o tratamento desigual é justificável, né? Então, a gente também percebe aqui, né, no Brasil, que ainda existe um machismo muito grande, né? Uma forma de tratamento, né? Uma forma de tratar a mulher como um ser desigual, né? Como um ser inferior, tá? E esse tratamento deve ser desigual entre homens e mulheres. É essa luta, né, que esses grupos feministas tentam acabar, né, essa desigualdade de tratamentos que existe. O machismo causou com que muitas mulheres deixassem de seguir carreiras profissionais que são consideradas masculinas. Há mulheres que temem que seguir uma carreira para homens fará com que as pessoas pensem que elas não são femininas, né? E que, portanto, não seriam boas mães e esposas. É uma outra coisa que tem que ser discutido, né, a respeito do feminino, né? Uma mulher ser feminina né, é outro estereótipo, né, que todas as mulheres têm que ser feminina, porque caso ela não seja feminina, vai dar a ideia, né, vai se criar uma ideia de que elas não são boas mães e não serão boas esposas. Então esse estereótipo acaba
fazendo com que muitas mulheres deixem de seguir determinadas profissões por ser aquela profissão, né, entre aspas, aí, uma profissão masculina. Então, tanto a estratificação de gênero como o machismo são visíveis no âmbito econômico, né, nas profissões, nos salários, né, o salário da mulher ele é inferior ao salário do homem. O homem costuma ser mais bem pago que a mulher, mesmo que ambos tenham o mesmo emprego e desempenhem o mesmo serviço da mesma forma. Além disso, vale lembrar que muitas mulheres que trabalham não deixam de ser donas de casa, né? Então as mulheres têm essa dupla jornada de trabalho, né? Muitas das vezes elas trabalham fora, né, para ajudar economicamente em casa, e além desse trabalho, né, externo, ela ainda tem a jornada de trabalho em casa. Significa que muitas mulheres têm dois empregos, né? Um emprego formal no mercado de trabalho e outro emprego informal e não remunerado, né? O emprego de cuidar do lar e da família. Tais responsabilidades fortalecem o papel subordinado da mulher na estrutura familiar. A boa notícia é que as diferenças de gênero contra as responsabilidades domésticas são menores hoje do que eram uma geração atrás, né? A má notícia é que tais diferenças ainda são enormes. Então, está diminuindo, né, essas responsabilidades, mas ainda é muito grande, né, essa diferença de responsabilidades entre o gênero masculino e o gênero feminino. Outro agente, né, de socialização é a religião. Também contribui para a estratificação do gênero, né? Então, eu até acredito que a religião seja um dos principais fatos aí, né, que vai fazer com que exista esse tratamento desigual entre os gêneros. Muitas interpretações dos textos sagrados das principais religiões afirmam que as mulheres devem ser subservientes aos homens. Muitas famílias religiosas insistem que deve haver distinção entre o papel do homem e o da mulher na sociedade. Ele deve trabalhar fora e ela, a mulher, ficar em casa, né? Mas a sociedade moderna, né, a sociedade contemporânea e a sociedade atual, ela já não permite mais esse tipo de interpretação dos papéis, né? Hoje em dia, grande parte das pessoas já trabalham, né, os dois trabalham e têm um papel similar em casa, né? Ainda existe grandes diferenças, mas essas diferenças, como nós vimos, estão diminuindo. Os meios de comunicação também reforçam as desigualdades, os estereótipos de gêneros, né? Nós falamos isso um pouquinho atrás ali. Na maioria dos programas de televisão para crianças, os personagens principais são do sexo masculino. Os personagens da Disney, né, servem como exemplo, Mickey, Pateta, Pato Donald, são personagens masculinos, né? Raramente nós vemos um personagem feminino como sendo o protagonista. A única personagem que pertence ao sexo feminino é a Minnie. Os principais papéis de programas de televisão para adultos são dados a homens. Já os comerciais geralmente empregam mulheres, principalmente quando se trata de um produto que diz respeito ao lar, né? Então, se nós formos reparar bem, quando se tem uma propaganda de algum produto destinado à limpeza do lar, né, você vai ver que são mulheres que fazem essa propaganda, né, justificando aí esse estereótipo de que a mulher, né, é quem vai cuidar do lar. Os principais papéis de programas de televisão, né, para adultos são dados a homens e esses comerciais geralmente, né, voltados a materiais, né, que diz respeito ao lar, são dados para a mulher. Nos comerciais que promovem produtos para o lar, como os de limpeza, frequentemente aparecem mulheres e raramente homens. Em programas de televisão, são geralmente os homens que fazem o papel do líder ou de um personagem mais inteligente, né, mais preparado, né? Vocês podem pegar aí novelas, por exemplo, sempre os papéis principais
são dados a homens, né? E as mulheres sempre fazem os papéis secundários. As revistas masculinas e femininas também reforçam o estereótipo de gênero. A maioria das revistas para o público feminino estão repletas de fotos em que as mulheres são magras e lindas. A maioria das revistas trata de assuntos como regimes, dietas, maquiagens e conselhos amorosos. Já as revistas para homem abordam assuntos como esportes, automóveis, conselhos profissionais, mas também publicam fotos de mulheres magras e lindas, e em alguns casos seminuas ou nuas. Então, até mesmo, né, nessa forma de comunicação, né, que são as revistas, elas tendem também a criar esse estereótipo, né, de que a mulher ela tem que ser magra, ser bem maquiada, fazer dietas, fazer regimes, enquanto os homens, né, eles são os profissionais, são as pessoas que buscam emprego, trabalhos, que buscam conhecer mais sobre esporte, sobre automóveis, né? E isso faz com que exista essa distinção também. Os artigos e as fotos que constam em revistas masculinas reforçam o conceito de que o papel da mulher é o de ser atraente e agradar ao homem, e que os maiores objetivos que um homem deve ter na vida são ter sucesso profissional, conquistar as mulheres e ser destemido. O que é mais preocupante é a forma como as mulheres são retratadas em várias revistas para homens, né? Então, se nós, não só em revistas, né, mas em programas de TV, se você for olhar os programas de TV brasileira, vamos pegar 2 exemplos aqui de uma mesma emissora, né, da Rede Globo. Na parte da manhã, você tem lá o programa da Ana Maria Braga, né? O que o programa da Ana Maria Braga mostra, né? Qual é o ápice, né? Fazer a comida, né? Cuidar ali da casa. Então, e é a parte em que esse programa é assistido pelas mulheres. Se você pegar o programa do Faustão no domingo à tarde, é o horário em que se criou a ideia de que o homem está descansando e está em casa, então ele vai poder assistir aquele programa. E se nós repararmos o que rola ali dentro do programa do Faustão, é dedicado mais a homem do que a mulher. Assim a gente termina, né, a nossa conversa aqui, a nossa aula, né, a respeito de gênero, e tivemos aí um entendimento a respeito, né, do que é gênero, do que é sexo, né, do que é o estereótipo criado pela mídia, né, em relação ao gênero masculino e em relação ao gênero feminino. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Não esqueçam, né, de seguir o Recorte Histórico e de... Não é para cá, é para cá. E de seguir aí lá no Instagram, né, o Recorte, o @Recorte Histórico. Um abraço e até a próxima aula.